Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao tema 3 da nossa disciplina de segurança no trabalho. Hoje nós vamos abordar aí as causas dos acidentes. Então, os meus contatos eles permanecem aqui, tá? Caso vocês precisem. E hoje nós vamos falar aí das causas dos acidentes. Uma aula aí que é bem interessante para a nossa disciplina. Primeiro eu quero começar falando aqui com vocês a respeito de... Vamos ler aqui para a gente entender como que vai funcionar, como que tudo acontece quando a gente fala de causas dos acidentes, tá? Aqui nós estamos vendo que grande parte dos acidentes ocorrem por insuficiência ou falta de medidas e ações preventivas, ou seja, causas previsíveis e evitáveis, muitas vezes com soluções de baixo custo. Então notem que é bem interessante quando a gente está falando de causas de acidentes, que olha só que interessante. Os acidentes eles ocorrem por insuficiência ou falta de medidas, certo? E ações preventivas. Então todo acidente ele ocorre ou porque teve alguma falta de informação, ou porque faltou alguma medida para se fazer, ou porque faltou ações preventivas. Então, pessoal, veja que quando a gente fala que o acidente foi uma fatalidade, coitado, o acidente foi uma fatalidade, isso a gente deve esquecer. Por quê? Todo acidente ele tem uma causa. Ele não é uma fatalidade. Então a gente já tem que entender aí. Todo acidente ele tem uma causa. Ele não é uma fatalidade. Só se for uma catástrofe aí que acontecer e tal. Mas, em regra, em linhas gerais, todo acidente ele tem uma causa. E já que todo acidente ele tem uma causa, ele pode ser evitado, tá? Então, como que pode ser evitado? Com ações preventivas, com medidas a serem tomadas. E o que é mais interessante no que eu li aqui para vocês, que os acidentes eles podem ser evitáveis e muitas vezes com soluções de baixo custo. Então a gente já sabe que o acidente ele pode ser evitado com ações preventivas e muitas vezes com soluções de baixo custo. Por quê? Por exemplo, um trabalhador que está operando uma máquina, ele pode evitar um acidente se simplesmente tiver ali um cartaz informando que ele não deve ligar a máquina até tal voltagem. Ou uma pequena informação ali para que um funcionário ele não acabe prejudicando o setor, com uma orientação de como ele deve utilizar o EPI, com o próprio EPI, que custa, tem um baixo custo. Então notem que o acidente ele pode ser evitado, e muitas vezes com baixo custo. Por quê? Se acontece um acidente, pessoal, como eu já citei em outras aulas, os custos são altíssimos, despesas médicas, despesas ali, de certa forma, com o funcionário, a dor de cabeça que vai gerar ali no setor, a troca, a substituição do colaborador por conta de que vai ter que envolver o RH, vai ter que envolver uma série de situações, tá? Então, o acidente ele pode ser evitado com soluções de baixo custo, para que não tenha custos elevadíssimos. Então, nós já começamos daí, que todo acidente ele pode ser evitado e não é uma fatalidade, tá? E aí, a gente continuando para a gente falar a respeito desta aula, todos os acidentes, eles têm como antecedentes, conhecidos ou não, uma multiplicidade de causas e de fatores, que são os fatores ambientais, psicológicos, humanos e materiais. Então, todo acidente ele tem como antecedentes aí essas causas, seja elas ambientais, que a gente vai ver mais para frente aqui desta aula, fatores psicológicos, humanos e materiais, tá? Nós vamos ver aí ao longo desta aula hoje. E
esses fatores eles podem surgir isolados ou em conjuntos. E aí a gente vai ver aí alguns desses fatores aí que podem surgir quando nós falamos de causas de acidentes. Então, esses fatores eles podem ser de condições ambientais de riscos múltiplos, e aí quando a gente fala de condições ambientais, a gente está falando do setor que envolve aí os seus colaboradores. Então, quais são as condições ambientais? A empresa ela está proporcionando um ambiente agradável quando diz respeito à estrutura, quando diz respeito ao maquinário, quando diz respeito se a empresa está causando riscos múltiplos ali para os seus funcionários. Então, as condições ambientais e de riscos múltiplos podem ocasionar e podem ser causas de um acidente. Outra situação, pessoal, tipos de trabalhos e tarefas insalubres. Então, isso pode ser uma causa de acidentes, tá? Então, determinado tipo de trabalho pode ocasionar acidente. Determinado tipo de tarefa insalubre pode ocasionar um acidente. E quando a gente fala de tarefas insalubres, vocês já devem ter aprendido ou vão aprender, mas eu quero deixar bem claro o que é insalubre aqui. Então, a atividade insalubre ou a tarefa insalubre é aquilo que causa risco para a saúde do profissional. Então, aquela atividade ela é insalubre. Por quê? Ela causa um risco, um dano à saúde do funcionário. Então, a saúde do funcionário vai estar em risco. Então, ali é uma atividade, de certa forma, insalubre. E aí a gente pensa nas atividades que tenha ruídos, que pode ser insalubre, um ambiente úmido de trabalho, ou os riscos biológicos, né, químicos, as condições aí que a gente sabe o que é insalubre. E aí a gente não pode confundir com a periculosidade. A periculosidade é aquilo que causa o risco para a pessoa, no caso. Então, vamos supor, para a gente entender e ficar bem claro. Periculosidade, olha a palavra, que causa perigo ao trabalhador. Então, qualquer atividade que causa perigo ao trabalhador, por exemplo, risco de explosão, risco elétrico, risco físico ali para o trabalhador. Podemos citar aí os policiais, periculosidade. Então, isso é o termo, periculosidade. E insalubre, olha a palavra, insalubre, então tem um pouquinho a ver com saúde, é o que causa risco à saúde do trabalhador. E aí podemos citar umidade, ruídos, causa risco à saúde do trabalhador, tá? Só para a gente diferenciar o que é insalubre e o que é periculosidade, tá bom? E aí, voltando na questão das causas dos acidentes, nós podemos citar também falta de critério e normas de segurança adotadas pela empresa e empregados. Então, olha só o que pode ocasionar um acidente também. A falta de critério de utilização das normas, por exemplo, de segurança, tanto da empresa quanto do trabalhador. Poxa, a empresa ela usa o critério somente quando o período está fraco. Então, a gente vai usar o critério de segurança porque o período aqui está fraco de produção, de vendas, então dá para a gente seguir as normas. Mas quando tiver na correria, não vamos usar normas de segurança não, porque o trabalho vai atrasar. E a mesma coisa os empregados. Poxa, a empresa ela está determinando a norma, ela está pedindo para que os funcionários adotem as normas de segurança e os empregados eles não estão seguindo os critérios da empresa. Isso pode causar acidentes também. Outro ponto, desconhecimento do risco do trabalho, né? É aquele famoso, eu não sabia que não podia, eu não sabia que era para fazer assim, tá? Funcionários de
anos de empresa, vocês vão se deparar aí quando chegarem no ambiente de trabalho como técnicos de segurança. Ah, eu não sabia que isso causava risco. O cidadão ali, o profissional, ele está na função há mais de 10 anos, tá? E mesmo assim ele fala que não sabia, que não desconhecia, que ele desconhecia, né? Então, isso também causa acidente. Excesso de autoconfiança e atitudes de imprudência, negligência e imperícia, tá? Isso aqui é muito interessante porque é o que causa muitos acidentes nos ambientes de trabalho, tá? Por quê? O funcionário ele foi imprudente, tá? Ele acabou pulando as etapas ali do que ele deveria fazer. Ah, o funcionário ele foi negligente. Poxa, ele fez todas as etapas que pedia, mas ele foi negligente. Ele acabou brincando ali com o serviço, sabe? Ah, fulano, joga a ferramenta tal. Ao invés dele ir e levar até o trabalhador, ele prefere jogar a ferramenta. Ele está seguindo as etapas, mas está sendo negligente, fazendo o que não deve. E imperícia é o que falta também, o conhecimento técnico ali. Poxa, o funcionário ele está operando um determinado tipo de máquina, só que ele falta a imperícia, falta o conhecimento em operar aquela máquina. E isso pode causar acidentes, tá? Excesso de autoconfiança é o que tem. Poxa, trabalha 20 anos aqui, o técnico de segurança do trabalho vem pedir para mim fazer desse jeito? Eu vou fazer do meu jeito. Isso acontece muito, né? Por isso que muitas vezes os técnicos aí de segurança de trabalho são taxados como chatos, mas é o trabalho, tem que ser feito, né? E os funcionários acabam ficando meio que, eu confio, eu faço isso há anos, mas acaba pecando e causando um acidente aí, tá? Pecando por confiança, por excesso e causando um acidente. Outro ponto é a preocupação e pressa para resultados imediatos, e quando eu falo disso é de ambos os lados. Estamos cansados de ver aí empresas que tem que entregar determinada demanda, olha, eu quero 1000 peças até a hora do almoço, e aí aquela correria, e para acontecer um acidente é bem fácil, né? O risco é alto. Por exemplo, o funcionário, poxa, nós temos que até às 5 entregar 10.000 peças, porque amanhã vamos ganhar folga, então vamos fazer com pressa ali as coisas, e vamos ter resultados rápidos, e é aí que acontecem os acidentes, tá? Causa de acidente também. E a deficiência na seleção do processo e ausência de treinamento adequado, que entra na parte do que eu citei aqui do desconhecimento do risco do trabalho, tá? Essa deficiência na seleção do pessoal é bem interessante. Por quê? Por exemplo, para a pessoa trabalhar nesse setor, ela precisa ser atenta, precisa ter as emoções ali de certa forma controlada, ser paciente, a pessoa precisa ter o treinamento adequado, porque é um trabalho que ela precisa saber o que está fazendo ali e ter as orientações necessárias para operar determinada máquina ou utilizar determinado aparelho na empresa. Então, o departamento pessoal ele tem que escolher certo para que eu tenha um funcionário qualificado para aquilo. E aí, o funcionário não é qualificado, não tem um treinamento adequado, o que acontece? Vai trabalhar, causa um acidente. Por quê? Porque não teve um determinado treinamento correto ou o pessoal ali do RH acabou escolhendo errado. Pessoal, com todos esses fatores, o que eu quero deixar aqui para vocês? O técnico de segurança de trabalho, notem que não é só ficar numa salinha entregando IPI para os funcionários, como muitos pensam, né? O técnico de segurança do trabalho, olha só os fatores
que ele tem que administrar e cuidar na empresa. Por isso que eu falo que quando fala-se do técnico de segurança de trabalho, ele tem que mediar conflitos, ele tem que ser um bom planejador, um ótimo administrador, um ótimo negociador, ele tem que lidar com pessoas, saber lidar com pessoas e ter no dia a dia, sabe? Andar na empresa, conhecer os funcionários na questão de quais são os problemas que os funcionários estão encontrando, quais são as necessidades dos funcionários e do ambiente de trabalho, quais são as condições de trabalho. Ou seja, o técnico de segurança de trabalho, pessoal, não é só entregar EPI, tá? Ele precisa ter um bom gabarito aí em uma saga de coisas como planejamento, ser um bom administrador daquilo que ele está fazendo e ele é um estrategista junto com a empresa ali, tá? Então, é interessante nós falarmos isso aqui nesta aula. Continuando a respeito das causas dos acidentes, nós devemos entender que considerar os fatos que nós comentamos aí na investigação de causas é o primeiro caminho crítico na prevenção de acidentes. Então, poxa, considere tudo isso que eu falei no slide anterior, vai ser um caminho crítico aí para prevenir os acidentes. Como eu disse, os acidentes não são fatalidades em linhas gerais. Todos têm a sua causa, tá? E as suas causas eu citei aí o que pode ocorrer, tá? E também devem ser analisados conforme a sua incidência, frequência e amplitude. Então, tem sido um incidente ali, o acidente ele é incidente, né? Ele é frequente, ele tem uma amplitude na sua empresa. E quando nós falamos de incidência, nós devemos entender essa palavrinha e ter cuidado, tá? Porque não é só ler aí incidência e não saber o significado. Quando nós falamos de incidência no trabalho, nós devemos separar aí o que é incidência e o que é acidente, tá? Poxa, aconteceu um incidente no trabalho, aconteceu um acidente no trabalho. O que a gente pode ver e verificar? Primeiro, o que é acidente? O acidente é todo aquele evento que ele não é programado, não é planejado, tá? Mas ele acontece no exercício do trabalho e paralisa o trabalho. Poxa, aconteceu um acidente, não foi programado, não foi planejado, aconteceu, tá? E ele teve uma paralisação do trabalho. O funcionário teve que parar o seu trabalho porque ele se acidentou. Ou o ambiente organizacional teve que paralisar por conta de um acidente. Isso é acidente. Um incidente também é todo aquele evento não planejado, que não é programado, mas não causa dano ao empregado e nem à empresa. É aquele famoso quase acidente. O incidente é o quase acidente. Então, por exemplo, poxa, suponhamos que o trabalhador ele está trabalhando em determinado local ali, óbvio, e ele derruba uma ferramenta. E ele derrubou a ferramenta e o profissional estava sem bota, por exemplo. O outro colega estava sem bota e quase que aconteceu um acidente, porque a ferramenta ela poderia ter atingido os pés do funcionário que estava sem bota. Mas não aconteceu, foi quase um acidente, tá? E a ferramenta também não quebrou. Isso é um incidente. Então, deve ser analisado também dentro da organização. Por quê? Aconteceu um incidente. Para acontecer um acidente, é rápido. Pode acontecer da próxima vez um acidente. Então, vamos analisar as incidências que ocorrem na empresa. Então, vamos analisar os quase acidentes para que não aconteça um acidente. Tá? Verificar também a frequência dos acidentes que têm ocorrido ou incidências e a amplitude de como está acontecendo em linhas gerais na organização. Tá? Outra questão que eu quero trazer para a gente,
quando nós falamos em causas de acidentes, as causas de acidentes, elas podem ser de atos inseguros, tá? Os atos inseguros são todos aqueles que são praticados pelo trabalhador. Então, é devido à sua atividade no trabalho. Então, seja um ato que seja consciente do trabalhador ou inconsciente, que vai levá-lo a sofrer uma lesão aí causada por determinado risco ou determinada exposição. Os atos inseguros, então, ele é praticado pelo trabalhador, quando a causa é do trabalhador. E, por exemplo, que a gente pode citar aqui, é quando, vamos supor, o trabalhador, ele sai da sua casa, mas ele sai preocupado porque ele recebeu uma notícia péssima, pode ser uma notícia de saúde, por exemplo, de algum familiar seu que ele deixou em sua casa, e aí ele vai trabalhar para operar determinada máquina, que ele tem que ter atenção ou fazer determinado tipo de serviço, só que ele fica ali no seu psicológico pensando na situação difícil que ele deixou na sua casa, ou na notícia péssima que ele recebeu, ou de algum parente que ele deixou ali na sua casa com condições péssimas. Ele vai trabalhar e vai ter aquela famosa pensamento, poxa, eu estou sem cabeça hoje para trabalhar. E aí o que acontece? Um ato inseguro. Ele vai acabar, vamos supor que ele cause um acidente ali, por conta que faltou atenção, porque ele está pensando com a cabeça no seu problema, que pode acontecer e ocorrer porque ele é um ser humano. Isso é um ato inseguro, só para vocês entenderem, tá? Tem algumas empresas, pessoal, que ao invés de chamar de atos inseguros, as empresas chamam de desvio inseguro. Desvio inseguro. Por quê? Porque quando eles falam em atos inseguros, eles meio que dá a entender que a culpa do acidente é do trabalhador e não pode-se culpar o trabalhador por determinado acidente, porque lembre-se, o acidente ele não é uma fatalidade, ele pode ser evitado, tá? De repente, né, nessa questão que eu falei que o funcionário estava sem cabeça, ele pode chegar no seu líder e falar que ele não consegue trabalhar, e o líder pode colocar ele em outra função, em outra atividade, para se evitar um acidente, tá? Então a gente nota que as causas dos acidentes elas podem ser evitadas, tá? E algumas empresas, ao invés de chamar de atos inseguros, chamam de desvio inseguros para meio que não colocar a culpa no trabalhador, tá? Outra causa de acidente são as condições inseguras. As condições inseguras são aquelas que comprometem de alguma forma a segurança do trabalhador devido a defeitos, sejam de condições do ambiente de trabalho que a empresa fornece. Esse ambiente de trabalho, por exemplo, o chão ele está com buracos e a empresa não conserta aquilo, pode ocasionar um acidente. Seja de máquinas, de equipamentos que a empresa disponibiliza, né? Ou riscos ambientais não controlados aí. Então, são condições inseguras. O primeiro que eu disse, atos inseguros, é praticado pelo trabalhador, e as condições inseguras é praticado aí pelas empresas, pelas organizações que não disponibilizam os equipamentos bons, corretos, ou o setor, o ambiente, falta alguma coisa, que eu disse o exemplo de um chão que tem um buraco e a empresa acaba não consertando ali, tá? Condições inseguras. E o terceiro aqui são as condições inerentes ao trabalho. É qualquer condição indispensável inerente a um tipo de trabalho que não pode ser eliminada, como, por exemplo, a energia elétrica. Então, aqui nessa empresa nós temos uma alta voltagem da energia elétrica nesse setor aqui, é uma condição inerente ao trabalho, então não pode ser eliminada, tem que ter a energia aqui de alta voltagem, então é uma condição inerente ao trabalho, tá? Essas três causas aqui que eu citei, elas podem estar presentes em causas de acidentes, em acidentes de trabalho, tá? Então, só para a gente entender aí,
Ok, pessoal? Agora eu quero trazer para vocês aquilo que a gente já falou ao longo da aula aqui hoje, né? Mas a gente pode dividir aí as causas dos acidentes em causas humanas, tá? Que foi o que eu citei aí. As causas humanas é o perigo criado pelo homem. Então, aqui nós temos um exemplo aqui nessa imagem de um trabalhador que ele recebeu o EPI, tá? O cinto de segurança, ele trabalha em altura, mas ele não quer usar. É uma causa de acidente humano, tá? Ele não quer usar porque ele está desmotivado, ele está estressado, ou porque falta experiência, ou porque ele tem uma incapacidade física, mental, ou física, ou falta de conhecimento. Então, aqui tem uma série de coisas que podem ser causadas por acidentes aí por causas humanas. Ou ele tem dificuldade com seus líderes de receber regras, ou ele é indisciplinado quando ele vai cumprir normas. Então, causas humanas podem ocorrer acidentes, tá? Outro tipo de causa são as causas materiais. Então, elas podem fundamentar em questões físicas, técnicas aí do seu ambiente de trabalho. Por exemplo, aqui nessa imagem, causas materiais. Um equipamento, ele está sem proteção. Olha as condições desse equipamento aqui, tá? Ele está em péssimas condições, o funcionário sempre avisa, olha, sempre está soltando faísca ali daquela máquina, olha, aquela máquina ali precisa de manutenção, olha, está faltando o freio ali daquela máquina. Então, são causas materiais. Então, também pode ser causada pelo meio ambiente, como eu falei, as condições ambientais da empresa, tá? Condições ambientais não fornece e disponibiliza o seu trabalho em um local adequado, tá? E defeitos de equipamentos, como eu já citei. Então, podem causar acidentes também as causas materiais. E por último, aqui para a gente finalizar a nossa aula, nós podemos dividir as causas fortuitas, né? Que são as causas fortuitas, aquelas que são raras ali. Por exemplo, as catástrofes, como eu já falei lá no começo da aula, pode acontecer uma catástrofe e ocasionar um acidente. Um exemplo aqui, tá? Uma inundação. Poxa, teve uma sonora chuva aí e teve uma catástrofe e aconteceu uma inundação, tá? Então, não tem muito a ver com as causas humanas ou técnicas, tá? Então, podem ocasionar também. Certo, pessoal? Nós falamos um pouquinho aí das causas de acidentes. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje. E é muito interessante nós sabermos, né? E eu agora vou deixar a atividade aqui para vocês, né? Um exercício de fixação aí com relação à aula. Então, a primeira questão que eu quero deixar para vocês responderem é: todo acidente é uma fatalidade? Você vai responder aí de acordo com o que nós falamos na aula. Justifique a sua resposta. Na questão 2, as causas de um acidente podem ocorrer por 3 atos: atos inseguros, condições inseguras e condições inerentes ao trabalho. Explique e dê exemplos de cada uma dessas causas. Então, vocês vão explicar o que é o ato inseguro. Dê um exemplo do que é um ato inseguro. O que é condições inseguras? Dê um exemplo de condições inseguras. O que é condições inerentes ao trabalho? Dê um exemplo também, tá? E por último, na questão 3, comente o que você achou do vídeo complementar. Eu deixei um vídeo complementar para vocês aí, vocês vão comentar, tem até o link aqui quando vocês receberem um PDF, tá? Vocês podem clicar nele. Comentem aí o que vocês acharam desse videozinho, tá? O vídeo, eu quero que vocês façam assim, assistam essa videoaula que está terminando agora, depois, antes de fazer a atividade, corre lá, assiste o vídeo complementar que eu já deixei para vocês, também vou deixar na descrição desse link,
e depois responda essas perguntinhas aqui e mandem para mim. Tá bom, pessoal? Eu agradeço por hoje, espero que vocês fiquem bem e até mais, pessoal. Tchau, tchau.